Você já ouviu conosco hoje aqui na Rádio Bandeirantes que a pesquisa semanal da ANP mostrou que mais uma semana termina na pesquisa com alta no preço dos combustíveis em todo o país, a sexta seguida. Não parou ainda a alta dos combustíveis nos postos de gasolina. E também em pauta, porque ontem o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, foi convocado para falar a uma comissão da Câmara dos Deputados. Perguntaram para ele, mas presidente, por que o combustível está subindo tanto? Como é que o senhor explica essa alta, nesse ano apenas, de 31% da gasolina? Quando há uma flutuação nos preços, não significa que a Petrobras teve alteração no preço do seu combustível. É um efeito que acontece em cascata e gera alguma volatilidade no preço do combustível. Mas o presidente do Banco Central fez uma crítica à Petrobras e disse que a empresa está repassando muito rapidamente qualquer oscilação de preço na ponta que chega ao consumidor, com a palavra Roberto Campos Neto. De você passar esse preço de commodities para o preço interno no Brasil, o mecanismo é um pouco mais rápido, lembrando que a Petrobras, por exemplo, passa preços muito mais rápido que a grande parte dos outros países. Queria lembrar um pouco sobre a história da Petrobras e sobre a função que a empresa tem, e ela acaba sendo vítima de uma inconsistência, de uma contradição que está na essência da sua própria criação. Quando foi criada lá em 53, há 68 anos, é uma empresa muito longeva, a Petrobras, não tanto quanto a Rádio Bandeirantes, hein? Que vai fazer 85 no ano que vem. Mas a Petrobras tem 68 anos e foi criada como uma empresa pública de economia mista. E essa é a contradição principal que ela enfrenta todos os dias. E eu queria dizer que não deve ser fácil ser presidente da Petrobras, porque basicamente você tem dois patrões. E um quer uma coisa e o outro quer a outra. E você se equilibra ali com os pratos na mão, tentando fazer com que nenhum dos dois fique muito inconformado com as decisões. Principalmente o presidente da República, que tem a caneta na mão e a possibilidade de fazer a substituição do presidente da Petrobras. A União é a sócia majoritária da Petrobras nas ações ordinárias com direito a voto. O presidente da República nomeia o presidente da empresa. Ou seja, as principais decisões gerenciais ligadas à Petrobras estão nas mãos do governo federal, deste que está aí e de outros que já passaram e de outros que vão vir se esse modelo for mantido. Decisões gerenciais têm grande influência do governo federal. Mas boa parte do capital hoje na Petrobras não é estatal. 40%, por exemplo, da empresa hoje, do capital da empresa, é controlado por estrangeiros em vendas de ações da Petrobras em bolsas internacionais e com a decisão, por exemplo, do BNDES e de outros braços do Poder Federal de se livrar, entre aspas, das ações e de participações na Petrobras. Então, hoje, tudo que acontece na Petrobras tem 40% de estrangeiros. E lá está o presidente da Petrobras, se equilibrando entre atender ao presidente da República, que, claro, não só esse presidente, todos os outros, a presidente Dilma também mexeu em política de preços da Petrobras. O presidente da República sabe que qualquer mexida para cima ou para baixo em preço de combustíveis tem uma repercussão gigantesca na economia. E, sendo ele a pessoa que indica o presidente da Petrobras, por que não dar uma forçada para que os preços da companhia não sigam necessariamente o mercado internacional, mesmo que isso represente um resultado pior da Petrobras? Porque na outra ponta há os investidores, não só os estrangeiros, há também os investidores nacionais, que são muitos, e muitos pequenos investidores que entraram nas ações da Petrobras lá atrás, no governo Fernando Henrique, quando se abriu a possibilidade de se comprar ações da estatal com fundo de garantia. Tem muita gente que tem ainda ação da Petrobras daquela época. E aí é trabalhador mesmo. Gente que pôs 500, 800, R$1.000 em ações na Petrobras, porque naquele momento era uma rentabilidade muito maior do que oferecia o FGTS, que fica ali parado na conta e não rende absolutamente nada.
Bem, o presidente da Petrobras dividido entre esses interesses, e nós temos alguns exemplos de intervenções recentes em política de preço e na administração da empresa. O presidente Dilma, já falei, mexeu no mercado. O presidente Michel Temer enfrentou uma terrível greve dos caminhoneiros. Foi até o limite, no final teve que ceder. Reduziu o preço do diesel e isso teve um impacto para baixo nas ações da Petrobras, altíssimo naquele momento, 34%. Depois houve uma lenta recuperação. E agora o presidente Jair Bolsonaro, que veio a público e disse mais ou menos o seguinte: desse jeito não está dando. Essa política de preços de subir o combustível lá fora, repassa aqui imediatamente, não está nos levando a lugar nenhum. E trocou o presidente da empresa. Era alguém mais ligado ao mercado, indicação do ministro Paulo Guedes, e ele colocou um militar da confiança dele, Joaquim Silva e Luna. Pergunta é, o que mudou na política de preços da Petrobras com essa mudança na gestão e na presidência? Aparentemente nada, porque o preço dos combustíveis continua subindo e os repasses dos aumentos que acontecem no mercado internacional, aconteceu lá, já bateu aqui, é quase que instantâneo. Será que essa mudança feita na presidência da Petrobras, de fato, seguiu alguma vontade do presidente de fazer algo diferente com a estatal? Ou tinha algum mau relacionamento entre ele e o então presidente que foi demitido? Algo que a gente pode pensar. Tem mais um dado aqui para fechar essa conta. Segundo trimestre de 2021, a Petrobras divulgou o maior lucro líquido da sua história, a maior distribuição de lucros da história da estatal, com quase 70 anos. Foram 43 bilhões de lucro líquido no terceiro trimestre de 2021 e distribuição de dividendos aos acionistas no valor de 31 bilhões de reais. Esse dinheiro vai, em parte, para a União, em parte para os investidores internacionais e, em parte, para os acionistas brasileiros. É claro que a Petrobras está lucrando muito com esse preço nas alturas dos combustíveis. E não só a Petrobras. Governo federal está arrecadando mais. Governos estaduais estão arrecadando mais. Nos impostos, se o valor é mais alto, o imposto é maior. E aí fica todo mundo quietinho. Eu estou fazendo aqui essa abertura para levar uma reflexão ao nosso ouvinte, não só sobre o que acontece hoje a respeito do preço do combustível, que pega no fígado, além de pegar no bolso, né? Dói na alma e no bolso você pagar R$7 um litro de gasolina, deixar 250, 280 reais para encher o tanque. Onde a gente vai parar? Mas a questão é a seguinte, hoje só a Petrobras atua nesse mercado e ela é uma empresa estatal de economia mista, ela sofre de uma contradição intrínseca à sua natureza. Será que em algum momento a gente vai ter coragem de encarar isso? De falar, olha, ou a Petrobras é uma empresa estatal e aí obedece ao governo? Difícil, né, gente? Porque precisa de dinheiro, precisa de investimentos, esse setor é caro. Ou então a gente coloca o dedo na ferida e fala, vamos abrir o mercado de petróleo no Brasil e privatizar a Petrobras e deixar que haja concorrência. Desse jeito que está aqui, não está funcionando direito. 8 e 8, Cláudio.